Nós vamos fazer um pequeno resumo, dentro do possível, do Ma'amar que o Rebbe anterior deixou como uma espécie de testamento espiritual para nossa geração. Tá? Como a gente já tinha explicado, só um minutinho, como a gente já tinha explicado antes, a gente comentou que o Rebbe anterior, no final da vida dele, já tinha certos problemas de saúde que impediam ele de falar bem, teve um AVC, enfim, e então no final da vida dele, ao invés de ele falar os Ma'amarim nas ocasiões especiais, no Shabbat, no Yom Tov, o Rebbe anterior, ele escrevia os Ma'amarim, publicava e pedia para os Hassidim estudarem esse Ma'amar no Shabbat ou no Yom Tov, nas ocasiões em que era para estudar, que ele normalmente teria dito os Ma'amarim. Sim. Não, ele me abriu no sabe porque ela está com um pouco de medo. Pode perguntar, não lembro. Tá? Isso. Então, de novo, a gente comentou antes, e eu acho que, por mais que eu explique, não vai ser possível fechar tão bem a ideia. A tradução literal da palavra Ma'amar é aquilo que foi dito. Tá. Ma'amar. Tá? De Omer, dizer. Sim? Tá. Todos os Rebes, desde o primeiro Rebbe de Chabad, expunham a parte mais profunda da Torá nas reuniões, nos Farbrengens que faziam Shabbat ou Yom Tov ou alguma outra ocasião onde acontecia isso. E isso, na verdade, é a base dos ensinamentos da Hassidut. Em outras palavras, em que momento os Rebes transmitem para a gente os ensinamentos mais profundos da Hassidut? São os Ma'amarim. Disso, eventualmente, foram feitos livros. Então, por exemplo, o livro do Tânia, em parte, é extraído de Ma'amarim do Rebbe, do primeiro Rebbe de Lubavitch. Tem outras coisas, sim, mas a gente sabe que o Rebbe expôs isso que ele publicou no livro do Tânia anteriormente em forma de Ma'amar nessas exposições que ele fazia em público. Os Ma'amarim ditos pelos Rebbes em público não eram captados por todo mundo por igual. O que significa isso? Por serem muito profundos, muitas vezes, óbvio, daquele público todo que estava lá, só uma pequena parcela tinha a capacidade de realmente captar e entender tudo que o Rebbe disse. Então, como é que funciona a transmissão de Ma'amarim desde o primeiro Rebbe de Lubavitch até hoje? Funciona da seguinte maneira. Não sei, eu não estou vendo nada aqui, então não. Isso. Então, desde o primeiro Rebbe, a gente sabe que existia uma tradição de Hozrim. Hozrim significa alguns Hassidim que tinham uma memória ou fotográfica, ou uma boa memória, ou um esforço muito grande, em que se preocupavam em gravar literalmente o que os Rebbes falavam. Por que isso? Porque, em geral, os Rebbes transmitiam esses ensinamentos no Shabbat ou no Yom Tov, que são ocasiões onde não se pode anotar, não se pode escrever. Então, tudo tem que ser memorizado. Então, certas pessoas existiam realmente, até hoje, Hassidim, com a capacidade de memorização. Esses Hozrim, essas pessoas que tinham essa capacidade, se reuniam depois do Farbrengen, depois que o Rebbe fez essa exposição. Eles, entre si, recordavam tudo aquilo que o Rebbe falou e, eventualmente, então, eles passavam também novamente para os Hassidim. Então, não era incomum um Hassid estar
num Farbrengen e ouvir o mesmo Maamar 4 vezes, 5 vezes, porque ele ouvia a repetição do Maamar, às vezes ele não entendia, aí ele ouvia uma outra repetição de novo, e uma outra, até ele conseguir entender ou captar alguma coisa. Isso eventualmente era escrito, transcrito, vamos chamar assim. Muitos Mamarim, se não todos, mas muitos Mamarim eram entregues ao Rebbe para revisão, para ver se realmente eles captaram, e eventualmente, muitos anos depois, isso eventualmente era publicado em forma de livros. Então, essa é a sequência de como é que funciona a transmissão desses ensinamentos. Tá? Em todas as gerações sempre houveram essas pessoas que se dedicavam à repetição e à divulgação desses ensinamentos, que são os Mamarim. Tá? Como eu comentei, o Rebbe anterior, no final da sua vida, deixou os Mamarim escritos, porque ele já a fala dele já não permitia que ele transmitisse. Então, de uma certa forma, ele encurtou o caminho, porque ele já revisou, já publicou e já entregou eles nesse formato. Tá? Então, a gente tem esse Mamar que o Rebbe anterior deixou publicado, porque ele fez questão de falar um Mamar especificamente naquele Shabbat, que também era a data de Yud Shvat, a data de hoje, que é a data do falecimento do Rebbe, da elevação da alma do Rebbe anterior, porque esse é o dia também do falecimento da avó do Rebbe Tzimrivka, e ele teria feito um Farbrengen em homenagem à sua avó, e nesse Farbrengen ele normalmente falaria um Mamar, alguma coisa mais profunda. Então, o Rebbe deixou alguns Mamarim para as próximas 4 semanas já publicados, e esses Mamarim formam um conjunto que nós conhecemos como Hemshech Bati Legani, a sequência de Mamarim conhecida como Bati Legani. Então, em Hassidut e de modo geral na Torá como um todo, a gente costuma dar nomes às obras de acordo com as primeiras palavras delas. Exemplo, qual é a primeira palavra do primeiro livro da Torá? Bereshit. Esse é o nome do livro. Não, o nome do livro, o primeiro livro, livro é Bereshit. Tá? Então, isso é muito comum, de que vários livros ou várias obras ganham o nome da ideia inicial, da palavra inicial que se encontram ali. Tá? Então, como o Rebbe se propôs, o Rebbe anterior, se propôs a explicar o passuco, o versículo, Bati Legani Achotikala, então o nome dessa sequência de Mamarim, que são 4, chama-se Hemshech Bati Legani, o Mamarim Bati Legani. Tá? O que distingue um do outro, basicamente, como a gente vai ver depois, são as iniciais de cada um dos 4, mas tudo bem. Então, quem escreveu o Tânia foi o Rebbe? O Alter, o primeiro. Cada um faz o seu. Primeiro. Mas ele escreveu todo o Tânia? Sim, sim. Ou vários... Não, o que acontece? A base do livro do Tânia, obviamente, são vários Mamarim que o Alter Rebbe falou ao longo de vários anos. Mas só do Alter Rebbe? Sim. E o Alter Rebbe, ele próprio, depois que ele viu que ele vamos dizer assim, ele publicou o Tânia em forma de manuscrito. E isso foi divulgado. E de tal forma foi divulgado que houveram certas cópias não muito fiéis ao original, enfim, houveram distorções. E, entre outros motivos, esse foi um dos motivos que o Alter Rebbe resolveu publicá-lo em forma de livro. Tá? Por quê? Porque, como eu expliquei antes, o que acontecia com os pronunciamentos, com os Mamarim, tanto do primeiro Rebbe, do Alter Rebbe, como de todos os Rebbes, os Hassidim, eventualmente, depois de repetir várias vezes e de ter a ideia completa do que o Rebbe falou, transcreviam. Então, circulavam já vários manuscritos de pronunciamentos de Mamarim dos Rebbes, tá? Mas entre o manuscrito e o impresso tem uma certa distância. Mas passava pelo Rebbe. Ah? Aí ele revia. Exatamente. Então, o caso do livro do Tânia, ele é baseado em
Ma'amarim, que o Rebbe anterior falou, e obviamente o Rebbe anterior, perdão, o primeiro Rebbe, o Alter Rebbe, tá? E além disso, o Alter Rebbe escreve na introdução, que ele mesmo escreveu para o Tânia, para o livro do Tânia, que o objetivo da obra é dar uma orientação para as pessoas sobre como se tornar um Benoni, como atingir o máximo do potencial que ela pode atingir. E para isso ele se baseou também em 20 anos de audiências particulares dos conselhos que ele dava nessas audiências particulares, que ele então passou a colocá-los por escrito, e ele aconselha que esse livro não é um livro de autoajuda. Ele escreve claramente isso, não é um livro de autoajuda. Por quê? Porque um livro de autoajuda, a pessoa lê e acha que sabe já a solução dos seus problemas. O Rebbe faz questão de dizer que isso não é um livro de autoajuda, esse é um livro que você tem que ler com alguém que já conhece a Hassidut, para poder entender o que o Rebbe está querendo passar para a gente. Então é um livro de estudo em conjunto com alguém que já conhece, tá? Isso é do Tânia. Sim, óbvio. Sim, o Alter Rebbe, sim. Os Neuezar não foi o primeiro. Isso, o Alter Rebbe. Ele que escreveu, mas aí todos eles acompanharam e também eles acrescentaram ou eles Aprofundaram. Os três almas não veio. Esse é o Alter Rebbe. Esse é o Alter Rebbe, tá? Veja bem, a gente tem muita informação, então não vai dar para concentrar tudo junto, mas alguma coisa eu acho que já deu para esclarecer. Eu acho que em alguma coisa já deu para esclarecer como é que qual é a forma como o Ma'amar chega até nós, tá? Muito bem. Vamos agora ao Ma'amar próprio do Rebbe anterior. Então, o Rebbe anterior escreve no início do Ma'amar, como a gente já disse, uma frase, um pasuk do Shir HaShirim, do Cântico dos Cânticos. Então, nesse pasuk, o livro do Cântico dos Cânticos, Shir HaShirim, foi escrito pelo rei Salomão, Shlomo HaMelech. Muito bem. Esse livro, basicamente, é uma analogia, uma metáfora, descreve a relação de um noivo e uma noiva, onde Deus faz o papel de noivo e o povo de Israel seria a noiva, e aí esse diálogo entre eles é o diálogo que acontece na história da gente, no nosso relacionamento com Deus. Então, o noivo, nesse livro, em certo momento se vira para a noiva, que seria o povo de Israel. Então, Deus se vira para nós, e ele nos diz, Bati legani achoti kala. Vim para o meu jardim, minha irmã, minha noiva. Tá? Essa é a frase. Muito bem. O Midrash, os nossos sábios, se propõem a explicar melhor quando foi dita essa frase. Porque ela está jogada no ar. Em algum momento, Deus falou isso para a gente. Mas quando? O que aconteceu? Tá? O que está por trás dessa frase? Então, no Midrash Rabbah, explica-se o seguinte. A frase é, vim para o meu jardim. Tá. Se estivesse escrito apenas, vim para o jardim, a ideia seria, vim visitar. Quando ele diz meu jardim, é algo que ele já conhece, é algo que é dele. Então o Midrash diz assim, Hashem, Deus, se vira para nós e diz, voltei para o meu jardim. Não apenas vim, voltei, porque é o meu jardim. E aí o Midrash vai um pouco mais longe e ele explica assim, a palavra Gani quer dizer meu jardim. Tranquilo. Isso. É. E a palavra Gani também pode ser entendida como Ginuni. Veja bem, Ginuni é uma palavra em aramaico que significa o local onde nós nos casamos, ou local
aonde nós nos encontramos, enfim, onde eu fico, onde eu durmo. Tem essa ideia de uma espécie de abrigo, tá? Então, o Midrash usa essa semelhança entre a palavra Gani e a palavra Ginoni para dizer que o Gani, o jardim para o qual Deus volta, é realmente o lugar onde ele mora. Porque, veja bem, se eu fosse traduzir isso, eu ia dizer assim, jardim é onde você passeia, você não mora no jardim, tá? Mas o Midrash faz questão de dizer que não. A gente está falando aqui de um jardim, mas que, ao mesmo tempo, é uma moradia, é um abrigo, é um lugar onde Deus se encontra. E aí o Rebbe agora explica o sentido mais profundo dessa frase. Então o Rebbe diz, Lemakom shehaya ikari batchila dikash china betachtonim haita. Deus está dizendo para a gente, voltei para o lugar aonde eu morava anteriormente. Tá. E aqui nesse trecho do Mahamar, o Rebbe começa a explicar o que aconteceu. Que jardim é esse? Então, o jardim que a gente conhece, pelo menos em termos de do que acontece na Torá, é de que quando o mundo foi criado, Deus criou um grande jardim chamado Jardim do Éden, Gan Eden, tá? Que era o paraíso. Então, quando Hashem diz, voltei para o meu jardim, está se referindo ao Gan Eden, tá? Mas se ele voltou, ele foi embora. Ele já teve. Mas por que ele foi embora? Então isso o Midrash também explica. Ou seja, o Midrash diz o seguinte, no episódio da Torá, onde você encontra Deus falando com os seres humanos, com Adão e Havá no Gan Eden, nós vamos ter um pequeno acidente de percurso. Como todo mundo conhece, eles comeram do fruto da árvore que não deviam comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal, enfim. E aí, então, eles são expulsos do Gan Eden, do paraíso. E, na verdade, não só que eles são expulsos do Gan Eden, de uma certa forma, o Gan Eden também é afastado da gente. Ou, na colocação que o Midrash faz, que é um pouco melhor, o Midrash diz que, por causa dessa atitude dos seres humanos, Deus se afasta da terra, ou seja, deixa de se revelar aqui embaixo e passa a se revelar apenas num nível acima, que seria no céu, tá? No primeiro nível do céu. E aí o Midrash descreve que isso acontece sucessivamente ao longo de 6 gerações, ou seja, 7 pecados, para ser mais preciso, afastam Deus completamente da terra para outros níveis espirituais, e depois, posteriormente, 7 tzadikim trazem a presença de Deus cada vez mais de volta. Ao longo da história, desde a criação do mundo até a entrega da Torá, vai acontecer todo esse drama de que Deus se afasta. Vou dar um exemplo, teve o pecado da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí Hashem se afastou um nível, depois Caim matou Abel, aí ele se afastou mais um nível, tá? E ele vai, a Torre de Babel, aí mais um nível. Então ele vai descrevendo os 7 níveis em que a presença de Hashem se afasta, deixa de se revelar para a gente, e depois 7 tzadikim, Abraham, Yitzhak, Yaakov e assim por diante, vão com a sua atitude, pelo fato de eles aproximarem as pessoas de Deus, eles trazem Deus de volta, por assim dizer, aos pouquinhos de volta para a terra, para se revelar aqui embaixo. Qual seria o 7 tzadikim? Porque o Rebbe foi tzadikim. Eu estou lá atrás. Minutinho. Eu estou lá atrás. Nesse momento, eu estou há mais de 3.300 anos atrás. São Dorot, não? Isso. Até Jacob. Isso. Esse Depois tempo também. São Dorot que se conta... Isso, gerações. Sim? Isso, exatamente. Tá? Então, assim, óbvio que em número de tzadikim existem inúmeros tzadikim, tá? Aqui a gente está falando especificamente das gerações lá atrás, anteriores, na época de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. Não. Levi, Kehat, Amram e Moshe. Essas são as 7 gerações
Kehat, também? Amram e Moshe. Levi teve um filho chamado Kehat, que teve um filho chamado Amram, que teve um filho chamado Moshe. Então essas são... Moshe era da tribo de Amram. Certo? Certo? Tá. Então, eu queria saber, quando foi a abertura do Mar Morto? Vermelho. Sim. Sim. Eles saíram da Grécia e tudo. Isso. Está melhorando. Você não almoçou? Sim. Estava, naquela época, em algum desses níveis? É o sétimo. É o 7. Moshe Rabbeinu é o sétimo. Mas o senhor disse que quando tinha esses níveis, Hashem não estava presente. De novo. Eu não posso dizer que Hashem não está presente, porque ele está em todo lugar o tempo todo. Ele não está revelado. Eu acho que ele está Diferente. presente, ele não está. Presente ele está. Revelado. É. São níveis de revelação. Mas não quer dizer que ele não deixou de abrir o mar e fazer tudo aquilo. Sim, claro. Ele não está revelado para... Então, o que acontece? Então, se a gente acompanha a história, tá? Hashem fala diretamente com Adão e Eva. Só fala, eles não vêm. Eu não tenho como lhe dizer. Assim, pessoalmente, eu não... Não. De novo, eu não estou excluindo que eles não viam. Eu só não tenho como descrever isso, tá? Em outras palavras, a relação de Deus com o ser humano é direta. Na época de Adão, até haver esse primeiro pecado. Quando há o primeiro pecado, já não é mais uma relação direta. Isso não quer dizer que Deus não se comunicava de alguma maneira com eles, mas já não era da mesma forma. E assim foi se distanciando, por assim dizer, ao longo de 7 gerações. Na 7ª geração, Moshe Rabbeinu consegue trazer Hashem de volta. Como assim? A 7ª geração é a geração de Moshe Rabbeinu. A geração de Moshe Rabbeinu, nós vamos ter o episódio da entrega da Torá, onde Deus fala e aparece diretamente para o povo. Então, novamente, um encontro direto de Deus com o ser humano. Deus troca de bem com o povo de Israel. Hashem não aparece. Só para Moshe, o único que viu ele. Não, para Moshe também não, foi de costas, né? Vamos lá. Vamos lá. Veja bem, deixar bem claro, eu não tenho como te dizer que Hashem não apareceu ou sim apareceu. Vou te falar o que está escrito. A gente sabe que revelação, tá, em relação a Hashem, pode assumir N formas. Para isso teria que ser profeta para poder descrever em maiores detalhes. Tá bom. Não sou, então não vou ter como fazer isso. Tá bom. Agora, isso. Tá bom. Mas a questão é a seguinte. Saúde. Em relação a Abraham, por exemplo, tá? A gente encontra na Torá que Hashem, a descrição do encontro de Hashem com Abraham é Vayera elav Hashem. Hashem apareceu para Abraham. Então, alguma coisa Abraham viu. O que ele viu? Não sei, mas alguma coisa ele viu. Tá. Moshe Rabbeinu pede a Hashem, me revela a tua face. Aí Hashem, por assim dizer, não revela a sua face, mas revela alguma outra coisa. As costas, o que for. Mas houve alguma revelação. Entende o que eu quero dizer? Uma frase chamada Panim, face a face. Então, mas novamente, então, não teve o face a face, mas teve alguma outra coisa que apareceu. Tá. Em relação à revelação de Hashem, o que a gente está falando é que existem níveis. Então, o que exatamente foi revelado, eu não teria como dizer, mas o que eu posso dizer é que Moshe Rabbeinu viu mais do que Abraham. Que Abraham estava no comecinho da volta de trazer a presença de Hashem novamente para cá, e Moshe está no final. Abraham é o primeiro do 7º e Moshe Rabbeinu é o 7º. Depois de Moshe já não tem nevoar, né? Não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu falei. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte,
houve um processo de afastamento e depois houve um processo de reaproximação. Exatamente. Então, nesse processo, a gente se encontra num momento, num bom momento, se é que eu posso chamar assim, onde Hashem está de volta aqui e uma boa parte desse mamar se dedica à ideia de como a gente lida com isso. Ou seja, como a gente traz Hashem para dentro da nossa vida, para dentro do nosso dia a dia. Tá? Uma parte do mamar se dedica a isso. Tá? Então, ele vai descrevendo primeiro o afastamento, depois a aproximação, e ele baseia esse afastamento numa frase que encontra-se na própria Torá, ou seja, toda essa descrição de que Hashem se afasta, Hashem se reaproxima, já está na Torá, só que não está de uma forma talvez tão óbvia, mas para quem lê com atenção, vai ver. Então, depois que Adão e Havá cometem o primeiro pecado, está escrito que eles ouvem a presença de Hashem mithalech bagan, andando pelo jardim. Só que a palavra mithalech em hebraico é uma conjugação muito estranha do verbo, porque andando seria rolech, andando. Mithalech é algo empurrado, algo forçado, algo que não é um andar normal. Então, o Midrash pega essa palavra e explica. Hashem deu um pulo, entre aspas, tá? Por assim dizer. Ou seja, saltou de um nível e se afastou. Então, essa frase indica que aí começou o processo, primeiro inicial, de afastamento da presença de Hashem, de forma revelada, para um nível, depois outro nível, até o sétimo nível, e depois os 7 tzadikim vão trazendo-se de volta até Moshe Rabbeinu. Mais adiante, no Ma'amar, o Rebbe explica que esse momento em que Moshe Rabbeinu traz a presença de Hashem, a revelação, de volta para os seres humanos, que é o momento da entrega da Torá, foi um momento muito fugídio, muito rápido. A gente ouviu 2 mandamentos e depois a gente não aguentou mais ouvir o resto, enfim, mas houve esse encontro, tá? E aí então o Rebbe explica que isso continuou, o processo não parou aí, Hashem não fugiu, por assim dizer. Hashem está presente, sim, só que agora, ao invés de ele se revelar no Monte Sinai, porque isso já aconteceu, foi um momento rápido. Aí então, Hashem se revela dentro do Mishkan. Hashem manda o povo de Israel construir um templo pré-fabricado no deserto. Sorriam, vocês estão sendo fotografados, enfim, e aí, ou filmados, não sei. Mas enfim. De pé com o senhor e tirar uma foto daquela. Isso. Tá bom, se der. Tá. E aí, vamos lá. Então, sempre. E aí nesse Mishkan que Deus manda fazer, Hashem está dizendo para a gente: eu quero criar uma forma de eu estar presente com vocês sempre. Mas isso depois que ele ficou zangado porque eles quebraram lá. Vai acontecer alguma coisa. Não. Sim. Eles não quebraram ainda. Sim. Quebraram? Calma. São os 2 filhos. Está misturando. Isso. Calma. Eu não quero fazer a linha do tempo, não pretendo, eu sei. Sim. Mas deixa eu dar uma ideia só, tá? O momento da entrega da Torá, Shavuot, tá? Hashem falou com a gente, não entregou nada. A gente chama isso de Matan Torá porque a Torá, conceito de Torá, as ideias da Torá, os mandamentos da Torá foram entregues, mas nem as pedras e nem o pergaminho. Entende o que eu quero dizer? Tá. A entrega da Torá é a Torá, as ideias da Torá, o texto da Torá, vamos dizer assim. Tá. O que vai acontecer? Tem muita história aí.
Por quê? Porque aí Hashem fala para Moshe Rabbeinu subir 40 dias para receber as tábuas, ele desce, aí tem o bezerro de ouro, aí quebra as tábuas, aí sobe de novo, aí, enfim, entende o que eu estou falando? Quer dizer, aí vai ter todo, até que finalmente entrega-se as segundas tábuas da lei, em Yom Kippur, e logo depois de Yom Kippur, Hashem fala, façam para mim uma casa, eu quero morar com vocês. Então, Hashem próprio disse, eu não quero aparecer de vez em quando, eu quero estar com vocês, sempre, ou pelo menos o máximo possível, tá? Então, a ideia da construção dessa casa não partiu do povo, partiu de Deus, tá? Ou seja, Hashem é que fala pra gente, construam para mim uma casa, e eu vou te falar como. As paredes têm que ser assim, o teto tem que ser assim, os móveis têm que ser assim, isso tem que ser nesse lugar, aquilo tem que ser no outro lugar, ou seja, todos os detalhes, a casa é dele, é ele que está falando. A tá? palavra Mishkan vem de Sheinut? Isso, habitar, exatamente. Tá? Então, a Hashem cria um lugar onde ele vai conviver com a gente. Muito bem. Aí, seguindo no Ma'amar, o Rebbe explica que um dos pontos altos dessa relação da gente com Deus, ou seja, qual era a atividade que a gente fazia nessa casa, nesse templo pré-fabricado, nesse Mishkan, que nos aproximava de Deus? Korbanot, sacrifícios, tá? Que para os nossos ouvidos soa muito estranho, porque está se tratando de animais que eram sacrificados, muito bem. E no Ma'amar, o Rebbe anterior explica que o conceito, a ideia de Korban, a palavra Korban em hebraico não quer dizer sacrifício, Korban quer dizer aproximação. Então, o conceito que está por trás do Korban é como nos aproximar de Hashem. E a resposta é aproximando o mundo físico do espiritual. Então, nesse Ma'amar, o Rebbe explica que ao trabalhar com o mundo físico, transformando ele em algo mais divino, a gente se aproxima de Hashem, ou melhor, aproxima Hashem da gente. Tá? E ele descreve isso com 2 movimentos. Ou seja, ele diz que a forma da gente fazer esse korban, esse sacrifício, mesmo não tendo uma casa propriamente dita, porque não temos mais o Beit HaMikdash, e a gente também não tem os korbanot no sentido físico, não se faz mais sacrifícios de animais hoje em dia, porque não há o lugar onde fazer, mas a ideia existe. Qual é a ideia? Então o Rebbe fala sobre 2 conceitos, Itkafia e Ithafra. Ou seja, a gente traz a presença de Hashem nesse mundo quando a gente exerce Itkafia, autocontrole, e Ithafra, que quer dizer transformação. Então, quando aramaico, tá? Então, Itkafia significa eu exerço autocontrole, ou seja, eu evito fazer o que é errado aos olhos de Deus, tá? A gente pode pensar que isso não dá em nada, e ele explica muito pelo contrário. Quando a gente exerce esse autocontrole, a gente traz uma luz divina muito elevada para dentro desse mundo. Por mais que a gente talvez nem perceba que está fazendo isso. Mas essa é uma forma da gente se relacionar com Deus, tá? E quando a gente consegue pegar as coisas materiais e fazer uma brachá, transformar isso numa mitzvah, a gente também causa essa luz divina, a aproximação dessa luz divina do mundo. Então, há uma certa revelação de Hashem que a gente provoca através disso, só que isso nem sempre a gente consegue enxergar com os nossos olhos, mas a gente precisa saber que isso está acontecendo. Depois ele segue um pouco mais adiante dentro desse Ma'amar, ele diz o seguinte: nós temos uma relação muito íntima com Deus, que é descrita como se fosse uma espécie de cordão que une a gente, é como se fosse um cordão que tem um extremo aqui embaixo e o outro extremo está lá em cima, e a alma da gente é esse cordão que liga a gente que está aqui embaixo com Deus que está, por assim dizer, lá em cima, porque não é geograficamente lá em cima, tá? Mas a ideia é de que liga o material com o espiritual, tá? E aí a descrição dessa corda
é que quando você mexe com ela aqui embaixo, também mexe com ela lá em cima, e não importa quantos quilômetros de corda tem, mas a gente consegue ter uma ligação. Muito bem. Ele explica um pouco que essa corda é feita de pequenas cordinhas. Ou seja, a corda, o barbante, tá? Obviamente é feito de várias cordinhas trançadas juntas. Ao mesmo tempo que a gente tem uma alma divina, que é um pedaço de Hashem que está dentro da gente, que conecta a gente sempre com Hashem. Então, assim, por um lado, não tem como a gente se desligar de Hashem, porque está dentro da gente, tá? Por outro lado, a gente pode, entre aspas, virar as costas para ele. Ou seja, duas pessoas podem estar extremamente próximas uma da outra, mas no momento que você vira as costas, a distância é enorme, apesar de você não ter saído do lugar, tá? Então, de uma certa forma, a nossa relação com Hashem também reflete isso. Ou seja, quando a gente, por assim dizer, vira as costas, a gente se distanciou muito de Hashem. E ele compara isso com essa corda que, ao fazer algo de errado, ou ao deixar de fazer o que a gente tem que fazer, de uma certa forma a gente corta uma dessas cordinhas, enfraquece um pouco essa ligação, tá? Eventualmente existe o conceito de reatar as relações, literalmente, que seria como dar um nó nesse fiozinho e voltar a se conectar. Tudo bem. Então isso explica um trecho mais adiante do Mamar, onde o Rebbe diz o seguinte: como é possível que a gente faça conscientemente alguma coisa contra Deus, às vezes deliberadamente, de propósito, tá? E ainda assim a gente pense ou se engane ou até tenha certeza de que não tem problema. A gente está bem com Deus. Então ele explica que isso é uma artimanha da nossa alma animal. E ele explica como. Ele diz o seguinte: uma pessoa só faz algo de errado quando um espírito de tolice toma posse dela. Não é possessão, deixa eu deixar bem claro. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: nós temos uma alma divina dentro da gente, a gente tem uma alma animal. A alma divina está ligada diretamente com Deus e quer estar ligada e não consegue se desligar de Deus. Mas a alma animal, ela cria barreiras. E uma delas chama-se, eu vou usar essa palavra, não está aqui no Mamar, tá? Deus perdoa. Que é uma frase super enganosa. Em outras palavras, a pessoa faz deliberadamente algo que ela sabe que Deus não quer. Mas ela se engana dizendo: mas Deus perdoa. Deus é pai, Deus é bom. Eu não matei ninguém, não roubei ninguém, então não é tão mal, não é tão grave. Então Deus perdoa. Um pouco também espiritual, né? Sim. Mas o que acontece? Ela se engana. Porque na verdade ela sim se separou de Deus e ela sim criou uma barreira. Ela criou uma separação entre ela. Ela se virou de costas para Deus, tá? Então ela criou algo ruim para ela mesma em relação a Deus, tá? Mas ela ainda se engana de que Deus, mesmo assim, perdoa e aceita ela. É bonzinho. Ela está errada? Não. Esse que é o grande engano. Por quê? Porque Deus continua ligado com a gente e a gente continua ligado com Ele. Mas, obviamente, que a nossa relação não está boa. A gente não perdeu a ligação. A gente perdeu a intimidade. Tá? Então, em outras palavras, quando um filho ou uma filha fazem bagunça, a gente fica nervoso, a gente fica chateado, enfim, mas eles não vão deixar de ser filhos. Entende? A relação continua, mas ela pode ser muito melhor. Por que ela tem que ser assim? Por que a gente tem que achar que com isso vai ficar bom e vai continuar bom? Então é isso que ele menciona no Mamar, que a gente pode trabalhar consigo mesmo para desfazer esse engano. E uma das formas de fazer isso é aplicar a mesma ideia, só que de forma inversa. Eu vou explicar. Não, desculpa. O bandido matou alguém. Matou. A parte animal dele
né? Foi mais do que a espiritual. Mas aí, quando ele vai a julgamento, independente do que aconteceu, ele tem um desvio psiquiátrico. É o lado espiritual que quer poupar ele. Não necessariamente, não é do que a gente está falando aqui. Não, tá? Você fala do isso. filho. Não, o que eu estou falando... filho comete um desagravo, não, mas é nosso filho, né? Não, ó, o que eu estou falando aqui é outra coisa. Não é que ele tem um desvio mental. O que a gente está falando aqui é o seguinte, como a gente tem essa ligação com Deus, a gente pode se enganar e achar que tudo bem, não importa o que eu faço, eu vou continuar ligado Deus com é ele. bonzinho, desculpa. Tipo, é mais ou menos isso. Só que não. Hã? Só que não. A gente está se afastando. Porque sim, mas a gente, de certa maneira, em certo nível espiritual, a gente vai compreender o nosso erro e a gente vai ter que pagar. Isso aí, sim, tudo bem. Eu acho que Então, a gente tem que se colocar no lugar de quem julga. também, mas de novo, o ponto, veja bem, eu não estou entrando agora nessa questão, desculpem se eu interrompo, mas é pelo seguinte, o que ele se propõe a explicar, pelo menos nesse trecho do Mamar, é o seguinte: tudo isso é uma grande tolice. Ele chama isso de Ruach Shtut. Por que é uma grande tolice? Porque a gente está literalmente dizendo que Deus não quer o que Ele realmente quer. Não faz sentido. Se Deus disse, eu não quero que você faça tal coisa, como é que você pode se enganar? Não importa qual coisa. Se é matar, se é roubar, se é shabat, se é kasher, o que for. Mas se ele falou claramente, eu quero que você faça tal coisa e não faça outra. Então, como é que você pode se enganar achando que você vai fazer e não tem problema? É uma tolice, tá? A gente está sendo bobo de pensar que não acontece nada, que não tem nada de errado. Tem, óbvio que tem. A questão é como trabalhar a cabeça da gente para que a gente possa fazer as coisas da forma correta e não cair de novo nessa armadilha que nós mesmos aprontamos para nós. Porque, veja bem, ela não está errada de todo. No final das contas, Deus continua ligado com a gente. Então, isso não está errado, tá? Ou seja, se uma pessoa fez um pecado, ela não se desligou totalmente de Deus. Mas é óbvio que ela fez alguma coisa de errado, e ela tem que melhorar, ela tem que mudar, tá? Então, a questão é como trabalhar isso. Então, na sequência do Mamar, o Rebbe fala sobre usar a tolice de uma forma positiva. E ele explica. Eu não poderia entrar em todas as palavras porque ele usa a construção do templo do deserto para falar tudo que eu estou falando agora. As peças que estão mencionadas na Torá e os nomes dessas peças para transmitir todas as ideias que a gente está falando agora. Então seria muito interessante poder ver no hebraico. Como? Usar a tolice? Para vencer a tolice, literalmente. Usar a tolice para vencer a tolice. Isso. Entendi nada. Tá? Então, como assim? Então, eu vou explicar. Primeiro, ele explica que tolice significa que você saiu do caminho certo. Tem um caminho certo, você fez besteira, você se desviou para algum lado que não era o certo. E ele descreve o desvio como ou você desvia para baixo ou você desvia para cima. Para baixo quer dizer que você fez algo abaixo da lógica. O que quiser abaixo da lógica não tem sentido. Por que você está fazendo isso? É besteira. Tá? Isso é o que a gente chama de tolice. Mas existe a possibilidade de fazer, entre aspas, o desvio acima da lógica. Como assim? Uma pessoa pode usar essa mesma ideia e dizer para si mesmo o seguinte: Hashem mandou eu fazer tal mitzvah, mas eu não entendo por quê. Eu não sei o que essa mitzvah significa. Eu não sei o que isso vai mudar na minha vida. Eu não sei para que isso serve. Sim? São perguntas legítimas. Tá? E aí eu digo para mim mesmo, mas Deus mandou. Ele está acima da minha lógica. Ele está acima da minha lógica. Então eu fiz agora um desvio acima da lógica. Eu estou aceitando algo que parece uma tolice, porque eu não estou entendendo nada. Mesmo assim eu aceito, por quê? Porque se é Hashem, então está acima da minha lógica. Então ele diz que se a pessoa usar o shtut, a tolice, para kedushá, para coisas boas, ou seja,
Eu vou fazer independente de eu estar entendendo. Eu sei que a Hashem quer, então eu vou fazer. Ah, mas eu não estou entendendo, eu não vejo para quê. Tá bom, mas eu sei que a Hashem quer, então eu faço. Eu estou agindo como um tolo, no bom sentido. Porque se alguém me perguntar por quê, eu não vou saber como responder. Tá? Não está Mas querendo dizer nada para ele está fazendo por fazer. isso. Então, ele está fazendo porque Deus quer. isso. Então, ele está indo além da lógica, só que num outro sentido. Em vez de ficar aquém da lógica, ele está além da lógica. Basicamente, essa é... Dois estão errados, né? Não. Ele está dizendo que essa é a solução Fazer para... por bobeira, Sim. aquilo não está com ele. Não. Sim. Mas é porque Deus pediu simples assim, né? Não Sim. Acima da lógica do seria a fé, você faz, Veja bem, você acredita é que... em Deus. Sim, É mas... porque ele não tem a Deixa eu só... clareza de saber o que Deus quer. Sim, Porque Mas se você tem a fé que Então, deixa eu Deus só... quer, você faz. Parênteses rápido. Basta fazer. Isso. A gente estava falando, eu estou sendo bem específico, tá? O que ele mencionou no Mahamar é que, de uma certa forma, para não cair na tolice de dizer Deus perdoa tudo, não tem problema, eu vou para o outro lado e digo, o que Deus mandou eu faço, não importa se eu entendo ou não. Tá, muito bem. Eu não estou dizendo, deixa bem claro, se isso é o jeito de fazer as mitzvot ou não. Estou dizendo só que ele menciona aqui que isso é uma forma de você vencer essa tolice indo para o outro extremo, tá? Veja bem, existe a mitzvah de estudar a Torá, de entender as mitzvot. Eu não estou entrando nisso agora. Eu estou entrando especificamente no que ele está dizendo no Mahamar sobre esse problema dessa tolice. Tudo bem. Em hebraico, a palavra emuná, fé, não significa fé. Significa compromisso. Então, o que acontece? Nós temos um problema de linguagem. Você falar sobre fé em português é uma coisa que não compromete ninguém. Eu acredito, pronto, eu faço ou não faço, não importa. Eu acredito, tá? Quando você usa a mesma palavra em hebraico, significa eu faço, não só eu acredito. Então, muda completamente o sentido das coisas. Por isso que eu não queria entrar muito nessa questão, porque vai mudar o sentido, tá? Isso é muito mais grave. Então, vou dar um exemplo. Se uma pessoa diz assim, eu, em hebraico, tá? Se a pessoa diz, eu acredito que Hashem criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Cessou a criação no 7º dia, tá? Se eu digo isso em português, eu acredito, não compromete. Tá bom, eu acredito. E daí, não, a vida continua. Se eu digo isso em hebraico, significa que eu cumpro o Shabat. Porque se eu acredito, então eu faço. Então, se eu digo que Deus descansou no 7º dia, eu descanso no 7º dia. Então, é muito diferente o conceito, tá? Então, às vezes pode dar confusão, por isso que eu não queria entrar na palavra fé especificamente, tá? Então, aqui eu tô mais no conceito de compromisso, tá? Na sequência eu espero conseguir acabar, pelo menos, eu já extrapolei um pouquinho. Fala? Isso já é mais, é confiança. Confiança vai mais longe, tá? Só um minutinho. Tá. Tá. Então, não sei se a gente pode resumir. Vou ter que resumir, não vai ter jeito. Esses Mahamarim são muito abstratos porque eles necessitam de muita decodificação das palavras. Isso. Então, deixa... Eu acho que eu falei alguma Sim, coisa. não, sempre fala. Porque só vou fingir que o senhor é o Rebbe. Só ouvi o Rebbe falando e eu não dominando o contexto original, Isso. eu tô que nem aquele que eu cumpro o que a Torá manda e não saio lá e eu sei que ele roubar. Não, eu sei. Isso de uma certa forma que ele está dizendo que é muito complexo os Mahamarim também. Nesse trecho do Mahamar, pelo menos, o que o Rebbe está dizendo é o seguinte: nós temos um objetivo que é fazer esse mundo uma moradia para Hashem. Para chegar nesse objetivo, a gente tem que transformar o que é físico em espiritual.
E para poder fazer isso, eu vou ter que trabalhar com as proibições e os mandamentos da Torá. Então eu vou ter que fazer itkafia, me autocontrolar para não fazer o que é errado, e ithafra, que é transformar as coisas que a gente pode transformar em coisas mais divinas. Muito bem. Tudo isso porque ele está agora focando na ideia de, com isso nós construímos uma moradia para Hashem neste mundo. Ou seja, nós vamos novamente transformar esse mundo num paraíso. Tá. Só que, e eu vou parar aqui porque esse é o trecho basicamente que a gente não consegue ver hoje como que a gente está transformando o mundo num paraíso, porque a gente não está vendo nenhum paraíso em volta da gente, tá? Então, o que vai acontecer, e o que de certa forma está explícito também no Mahamar, é óbvio que todo esse trabalho que a gente está fazendo agora, particular ou em conjunto, de autocontrole e de transformar o mundo em algo divino, só vai ser visível depois da vinda de Mashiach. Aí a gente vai poder enxergar todo o trabalho que a gente fez até agora, isso. Mas enquanto a gente não enxerga, o que ele está dizendo é, vamos ser, entre aspas, bobos no bom sentido. Ou seja, vamos usar a bobeira no bom sentido de eu vou fazer porque Deus manda e Deus está acima da minha lógica. Isso tem lógica, porque afinal de contas é muita presunção um ser humano achar que ele consegue entender a lógica divina. Tá? Então, assim, no mínimo, isso é uma questão de humildade, já não falo nem de inteligência, tá? Mas humildade de entender que a Hashem está muito acima, então, obviamente, se ele manda, a gente tem que saber o que está fazendo. Então, até um certo ponto, isso não é todo o Mahamar, isso nem é um pedacinho do Mahamar, é só um pouco do que ele menciona, mas a ideia, pelo menos, eu acho que a gente pode captar através daqui, de que esse é um caminho como transformar o mundo de volta no Gani, no meu jardim. Sim? Então, até aqui, basicamente, seria o resuminho, até onde a gente está vendo aqui do Mahamar.